Graça e paz, mais que vencedores, boa noite, povo de Deus. Que o Senhor continue abençoando a sua vida e toda a sua família. Estamos aqui mais uma vez, juntos nesse propósito, eu aqui do estúdio, você aí da sua casa, mesmo distantes fisicamente, estamos unidos no amor de Cristo e eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar a nossa vida. Mais uma anoitecer com a palavra começando. Você que está conosco nessa noite ou nessa manhã, nessa tarde ou nessa madrugada, não importa o horário, o que eu peço a você é que você assista esse vídeo até o final, porque o Espírito Santo de Deus vai falar ao teu coração através dessa palavra. A mensagem de hoje é muito forte, é muito poderosa e importante, porque hoje vamos falar um pouquinho sobre o Salmo 3. O que está acontecendo aqui no Salmo 3? Davi está enfrentando uma situação muito difícil. Ele está sendo perseguido, ele está fugindo, e é uma fuga assim que tinha várias implicações, porque ele estava fugindo do próprio filho, Absalão, que se levantou contra Davi, e para Davi proteger a sua vida, ele teve que fugir. Olha que situação, olha que aflição, que angústia, né? Mas mesmo quando fugia de Absalão, seu filho, Davi escreve esse salmo e ele fala sobre confiança na salvação de Deus. Talvez você esteja enfrentando uma situação muito difícil, não como a de Davi, porque é realmente um problema muito sério, né? Esse aqui, e eu sei que apesar de tantas coisas acontecerem nesse mundo, isso aqui ainda é algo incomum, né? Um filho perseguindo o pai fugindo para preservar a sua vida. E essa palavra aqui nos ensina como você e eu, como devemos nos comportar diante das lutas. Então, se você estiver diante de uma crise, como eu falei, não igual a essa, mas você está diante de um problema, de uma decisão importante, de uma pressão no trabalho, você tem uma questão no casamento, na família, alguma coisa relacionada à sua saúde, você está diante de uma situação que você não sabe o que fazer. Vamos aprender com Davi? Vamos olhar para Davi, o que ele disse, a sua oração no momento de pressão, angústia e ameaça. Olha o que diz o Salmo 3. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Olha o que ele está dizendo. Muitas pessoas, Senhor, estão dizendo que o Senhor me abandonou, porque em outras palavras, era isso que as pessoas estavam dizendo. Se não há salvação em Deus para Davi, então Davi foi abandonado. E esse tem sido o discurso de muitas pessoas que não servem a Deus, quando olham para você e enxergam você passando por tempos difíceis, lutas, adversidades, e pensam que Deus abandonou você. Mas você vai fazer como Davi. Olha o que está aqui no verso 3. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Davi não permitiu que as críticas, que a pressão externa, aquilo que vinha de familiares, de amigos, de alguém conhecido dele, ele não permitiu que essas palavras lhe tirassem da presença de Deus. Tudo o que ele enfrentou não abalou, não foi o suficiente para abalar a sua confiança e a sua aliança com Deus. E aí o texto continua. Eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Ou seja, essa luta não vai tirar a minha paz. Essa luta não vai roubar a minha paz, porque eu estou conectado com Deus. Eu não quebrei a minha aliança com Deus.
Que coisa tremenda. O verso 6, não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação. A tua bênção esteja sobre o teu povo. Olha como ele encerra o salmo. Do Senhor é a salvação, a tua bênção esteja sobre o teu povo. Irmãos, essa é uma palavra para nos preparar, nos fortalecer para que possamos enfrentar os desafios que temos pela frente. O Salmo 3 mostra Davi cercado por adversários, enfrentando um momento de grande pressão, como eu falei. Não era qualquer adversário, era o seu filho que estava tentando tirar a sua vida. Então, isso aí, na minha opinião, é realmente o que mais pesou, foi o fato de Davi ter que fugir do próprio filho. Mesmo assim, ele declara que o Senhor é o seu escudo. Aleluia! E que mesmo em meio a tantas batalhas, ele descansava em Deus. Isso nos ensina que quando temos convicção da presença do nosso Deus conosco, enfrentamos os desafios da vida com firmeza e conscientes da nossa vitória. Você não pode entrar na guerra com dúvidas. Você não pode entrar na batalha pensando que vai perder. Você tem que entrar nas batalhas da vida, você tem que enfrentar as crises que você tem pela frente, seja durante essa semana ou em qualquer outra época que você enfrentar uma tempestade, entre na guerra para vencer. Esse era o Davi, que mesmo diante de uma situação tão terrível, ele estava ali declarando a sua vitória. Agora, muitas pessoas perdem essa confiança porque colocam um ponto de interrogação no cuidado de Deus, começam a dar espaço na sua mente para aquelas palavras mentirosas do inimigo. Olha, Deus te abandonou. As pessoas acreditam naquilo que escutam, como disseram aqui para Davi: são muitos os que dizem de mim, não há salvação, não há em Deus salvação para ele. E aí tem gente que escuta uma palavra como essa e aí alimenta isso na mente, começa a alimentar essa mentira do inimigo em sua mente, e aí, meu irmão, a pessoa acaba se perdendo. Mas eu quero encorajar você a nunca duvidar do cuidado, do amor, da proteção de Deus, e eu posso te explicar por quê. A maior prova de que Deus deseja o nosso bem foi demonstrada na cruz. A morte de Jesus revela o quanto Deus nos ama e como Ele quer nos salvar. Porque a Bíblia, a Escritura é clara em Romanos 5 e o versículo 8. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando éramos ainda pecadores. Nós continuamos pecando, nós somos pecadores, mas com uma diferença. Esse texto aqui está dizendo que Jesus morreu por nós quando nós não estávamos nem aí para a palavra de Deus. Estávamos vivendo no centro da nossa vontade, fazendo tudo o que queria, sem pensar no que Deus diz em sua palavra, sem se preocupar em ferir a Deus, sem se preocupar com a eternidade. Nesse tempo, vivendo na mentira, no adultério, na inveja, no ódio, em tudo que você pensar de ruim, nesse tempo que estávamos assim, Jesus morreu por nós. E hoje nós somos pecadores porque ainda não alcançamos a perfeição. Todo dia cometemos alguma falha, um pensamento, uma palavra, enfim. Mas graças a Deus que nós também temos todos os dias o perdão de Deus. Agora, quando a Bíblia diz que Deus provou seu amor pelo fato de enviar Jesus para morrer por nós, ela está dizendo que quando nós estávamos perdidos, Jesus morreu por nós. Então, irmão, se Deus entregou o seu próprio Filho por nós, podemos ter certeza
de que Ele quer nos abençoar. Quero reiterar, nós ainda erramos, não praticamos o erro. Uma coisa é você pecar, outra coisa é você viver no pecado. É muito diferente. Quando o Francisco Lima toma uma decisão que na hora o Espírito Santo fala comigo, eu reconheço que aquilo é errado, na mesma hora eu me arrependo, peço perdão e continuo andando com Deus. É diferente de uma pessoa que vive na prática do erro, que vive na prática de coisas erradas. É muito diferente. Só essa observação aqui para você não ficar com dúvida, tá bom? Então Deus, Ele nos deu, Ele nos abençoa com tudo, porque Ele enviou Jesus e Ele quer nos abençoar. Inclusive, aqui Romanos 8,32 diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? A morte de Jesus foi a prova que o Senhor faz por você qualquer coisa que estiver dentro do propósito dele para abençoar a sua vida. Então descansa no Senhor, faça como Davi, que em meio a uma perseguição continuou firme servindo a Deus. Tudo que Deus faz em nossas vidas está de alguma forma cooperando para o nosso bem. Mesmo quando enfrentamos lutas, dificuldades, adversidades, desertos, tempos de espera, o Senhor continua trabalhando em nosso favor. O Senhor, o nosso Deus, vê além do momento presente e conduz a nossa história com misericórdia, graça, bondade, fidelidade e amor. Aleluia! Foi assim com Davi, que mesmo em uma situação tão complicada, alcançou o favor do Senhor. Abra seu coração, meu irmão. Creia nessa palavra. Acredite que Deus tem o melhor para a sua vida. Muitas vezes deixamos de experimentar algumas bênçãos porque fechamos portas em nossa própria vida. Atitudes erradas, desobediência, distanciamento de Deus podem impedir que desfrutemos plenamente daquilo que Ele deseja realizar em nossa vida. Mas que hoje você possa voltar o seu coração totalmente para Deus e receber tudo que Ele tem para você. Deus quer abençoar a sua vida, mas também nos chama a viver em alinhamento com a sua vontade aqui na sua palavra. Mesmo perseguido, Davi continuou confiando em Deus e esperando nele. E todos nós devemos nos esforçar para andarmos com Deus todos os dias, independentemente daquilo que estamos enfrentando, daquilo que estamos lidando, a crise, o problema, a luta. Quando mudamos o nosso comportamento e voltamos o coração para Deus, abrimos espaço para que as suas promessas se cumpram em nossa vida. Hoje, o Senhor quer te abençoar na sua vida pessoal, no seu casamento, na sua família, na sua vida espiritual, no seu trabalho, na sua vida emocional. Deus quer te abençoar, mas confie no Senhor, caminhe com Ele, porque sobre o seu povo sempre repousa a bênção do Senhor. Amém? Davi buscou o Senhor, confiou em Deus no momento de muita pressão, de uma crise terrível, e ele alcançou a sua vitória, tanto é que ele voltou a reinar. E Absalão, que tentou tirar a vida do próprio pai, teve um final triste, uma morte triste, porque se levantou contra o pai, se revoltou contra o pai e acabou numa situação muito terrível. Que você possa hoje colocar o seu coração nas mãos de Deus e aí você vai estar pronto para enfrentar qualquer tribulação, qualquer pressão, qualquer batalha que atacar a sua vida. Amém? Escreva aqui nos comentários: Deus, obrigado por me abençoar todos os dias. Não é inscrito ainda? Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber nossas mensagens todos os dias e curte esse vídeo. Deus, obrigado por essa palavra abençoada, te louvamos, te exaltamos, te glorificamos. Eu peço ao Senhor que abençoe a vida de todos os seus servos, as suas servas, todos que estão aqui sejam abençoados em nome do Senhor Jesus, em todas as áreas.
dá livramento a eles, dá, meu Deus, livramento à tua filha, abençoe com cura, com libertação, ânimo, abençoa com proteção, direção, provisão, abençoe em todas as áreas, que o teu povo seja abençoado hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Compartilha esse vídeo com outras pessoas e lá nos grupos do WhatsApp que você participa. Deus te abençoe. Uma excelente semana para você. Nunca se esqueça, você nasceu para vencer.